Amém. Nós agradecemos a Deus e o nosso desejo no coração é um dia caminhar nessa cidade, né, de ouro, né, irmão? De Prata de Ouro, né? E nós gostaríamos também que nesse dia, nossa amiga Raquel, que é a pregadora de hoje, né, estivesse conosco lá, andando em Rua de Ouro e abraçando o nosso mestre Jesus, tá bom? Então, Raquel, nós convidamos você aqui, né? E que Deus possa abençoá-la ricamente com a mensagem desta noite, tá bom? Aproveitando que estamos em pé, vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa de oração mais uma vez e poder, Senhor, ter a esperança de estarmos todos juntos nessa cidade de luz, onde as ruas são de ouro, o rio é de cristal e onde todos nós poderemos abraçar o nosso Mestre. Pai querido, tome cada um de nós em suas mãos. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para estar conosco neste momento, que Ele fale através dos nossos lábios e que nós possamos, Senhor, alcançar o coração de todos aqueles que necessitam ouvir essa mensagem e que ela possa trazer luz, trazer paz e trazer o Espírito Santo para a nossa vida. Amém. Amém. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez junto com vocês, né? Não é fácil poder sair para poder estar em outras igrejas, porque a igreja a qual eu congrego é uma igreja pequena também, e onde não tem muitos pregadores. E aí a gente acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, um pouco impedido de estar saindo para poder pregar em outras igrejas, né? Mas de vez em quando a gente dá umas fugidinhas, né? Deixa o pessoal lá na mão. Mas é um prazer estar aqui com vocês e que Deus possa nos abençoar nessa noite. Tenho uma mensagem para vocês que veio do céu, uma mensagem muito boa, a qual Deus tem nos advertido. O tema da mensagem que nós vamos trabalhar hoje é um tema não muito comum no meio das pregações, mas que é de grande relevância a todos. Nós vamos falar hoje sobre as 7 últimas pragas, um chamado a arrependimento. Então é um assunto bastante delicado, um assunto que precisa de muita atenção e é um assunto ao qual é do momento. É um assunto que precisamos ouvir e entender melhor o que é que Deus está falando para nós através desses eventos. Esses eventos, né, está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 15 e 16. E essas pragas, ou esses flagelos, como algumas Bíblias traz, elas são uma manifestação do juízo de Deus sobre a humanidade e um chamado para o arrependimento. Então vamos entender isso daí. Por que que Deus vai mandar essas pragas? As pragas, elas têm o objetivo de juízo sobre aqueles que não se arrependerem. Mas elas também terão o objetivo de fazer com que aqueles que buscam entender a palavra de Deus se arrependam de seus pecados e façam um conserto com Deus para que não sejam atacados pelas pragas. Ou não sofra
as pragas. Certo? Pois bem, as pragas, ela é uma demonstração do juízo de Deus e da sua própria justiça. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus não aceita o pecado. Mas Deus ama o pecador. E Deus tem feito tudo o que é possível para que os pecadores se arrependam. Mas muitos não querem, não aceitam. E por isso virá o juízo sobre eles. E aqui, Apocalipse 16, verso 1. Aqui nós vemos João falando: ouvi vinda do santuário. O que era o santuário? O lugar santo, o lugar onde Jesus está intercedendo por todos. Então, ouvi do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, aqui, João viu esse anjo e foi ordenado para que ele, agora, que ele viesse sobre a terra e derramasse as 7 taças da cólera de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas. Ok? Tá. Qual é a primeira praga? Ou flagelo? Aqui está, na tua Bíblia, está no verso 3. Derramou... desculpa. É o primeiro flagelo, que é quando é derramado as 7 taças. No verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Então, veja bem, o primeiro flagelo, ele vem, o anjo vem e derrama sobre quem? Sobre quem que é derramado o flagelo? O primeiro flagelo, eu quero a ajuda de vocês. É derramado sobre a terra. Sobre a terra. E quem é que está nessa terra? Quem é que é atacado na terra sobre esse flagelo? Então, aí sim, aqueles que têm a marca da besta. Certo? Aqueles que têm a marca da besta, que receberão esse flagelo. E o que acontece com eles? Qual foi o problema que eles tiveram? Úlceras malignas e perniciosas. É isso que eles tiveram. Nós sabemos que hoje existem muitos tipos de doenças. E o câncer, por exemplo, é uma doença que nós estamos vendo aí cada vez mais e cada vez pior e muito agressiva, certo? Mas aqui diz assim que a praga das úlceras, elas vão cair sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, não é o câncer ainda. Vai ser uma úlcera muito pior do que o câncer. Porque vai ser somente sobre aqueles que tiverem a marca da besta. E o câncer acontece com os filhos de Deus também, que infelizmente desobedecem às regras da alimentação. Principalmente. Eu vi o vídeo aqui e fiquei pensando.
Muitas vezes a pessoa vê, ouve o que foi orientado aqui no vídeo, mas não coloca em prática. E depois, quando adoece, vem na casa do Senhor e faz o quê? Pede oração. Chora, clama a Deus. Mas ele foi desobediente. Deus disse que não era para você comer determinadas coisas, que faz mal, que prejudica a tua saúde, mas é gostoso. Quem disse para você que o pecado não é gostoso? E aí a gente come, adoece e tudo mais. Mas voltando aqui para o assunto. Isso daí é um outro sermão, né? Aqui diz o seguinte, que essas pessoas, essas pragas de úlceras, o que elas simbolizam? O que elas estão querendo simbolizar para nós? Essas pragas de úlceras é a dor, o sofrimento pela rejeição a Deus e da desobediência. Então, por que as pessoas vão sofrer isso? Porque elas rejeitaram a Deus e porque elas foram desobedientes. Certo? É importante buscar a misericórdia e a cura de Deus. É importante a gente buscar a misericórdia e a cura de Deus. Mas para isso nós temos que ser obedientes. Não adianta, irmãos, a gente ficar querendo ser curado ou ter saúde se continua fazendo tudo errado. Então, essas úlceras vão cair sobre quem tiver o sinal da besta. Aí vem o segundo flagelo, que está no verso 3, 16, 3, e diz assim: e derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todos o ser vivente que havia no mar. Então, aonde que foi derramada essa taça? No mar. Irmão, você já viu o mar de perto? Você já esteve na praia? Você já viu o mar de perto? Você já viu a quantidade de água que existe no mar? Agora você para e pensa, esse mar virado em sangue. Como que vai ser? Porque foi derramada essa taça sobre o mar. Por que foi derramado esse sofrimento, essa taça sobre o mar? Que culpa teria o mar disso? Mas nós vamos ver o quê? Que o que simboliza o mar para a humanidade? Na verdade, o mar, ele tem o símbolo de força, porque a água tem força, muita água, muita força, não é isso? A água é pesada, então tem muita força. Mas também o mar, a destruição que houve no mar, que acontece no mar, ela tem origem. Por quê? Porque no mar acontece as piores coisas possíveis. No mar, as pessoas, nos cais, sabe o que é cais, né? Nas beira-mar, onde ancoram os navios, os barcos e tudo mais, ali acontecem as maiores orgias possíveis. A prostituição é muito grande nos cais. Todo mundo sabe disso. Então, ali está o pecado. E mais ainda, irmãos, o que acontece no mar? Você já viu na televisão, no final de ano, quando nas passagens de ano novo, por exemplo, o que acontece no mar? As oferendas. Não é isso?
as pessoas, principalmente os espíritas, eles vão ao mar e fazem oferendas aos deuses, principalmente para Iemanjá, que é uma das deuses lá do espiritismo. E aí o que acontece? Tudo isso acontece no mar. Então, devido à maneira como a humanidade trata o mar e o pecado que ali está, no livro Eventos Finais, diz que serão sucumbidos no mar nesse período grandes navegações com milhares de pessoas dentro. Serão sucumbidas, serão mortas. O mar vai estar revolto devido ao pecado que foi feito ali, que esteve aí. Mas daí vai vir o quê? O próximo flagelo, que é o terceiro, que está no verso 4, de 4 a 7. E diz assim: e derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, aqui no terceiro flagelo, o que vai acontecer? Agora, a taça vai ser derramada sobre o quê? Sobre os rios, as fontes, e tudo vai virar em sangue. Por quê? Por que isso? Porque Deus vai estar cobrando o sangue dos santos, dos mártires e dos profetas que foram mortos. E agora é como Deus dissesse assim: olha, vocês que são desobedientes, que não querem obedecer, beba agora o sangue dos santos que vocês mataram. É isso que Deus está falando. Está aqui, a água de vocês é o sangue dos santos que vocês mataram. Por isso que tudo, que nesse terceiro item, as águas dos rios e das fontes vão se tornar em sangue. E isso irá acontecer para que as pessoas se lembrem do que elas fizeram. Porque muitos mataram os santos de Deus e não estão nem aí. Acham que está tudo certo. Mas nesse momento eles vão entender que fizeram errado. E aí eles vão entender que tudo isso foi algo ruim que eles fizeram, e agora o juízo de Deus está sendo cobrado deles. E aí vem o quarto flagelo. No quarto flagelo, nós vemos aqui no verso 8. O anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória.
Agora é o sol. Foi a terra, foi o mar, foi os rios, foram as fontes e agora o sol. Por que será o sol? Porque o sol faz o quê? Simboliza a intensidade e a ferocidade do juízo de Deus. Porque o sol não é a maior estrela que nós temos? Não é o sol que é necessário para que haja vida? Então agora o sol vai ser atingido. E o sol, por um motivo também muito que a gente sabe, mas não dá muita importância. Por que que Deus vai atingir o sol? Porque o sol, ele era e é adorado até hoje. Todas as vezes que alguém guarda o domingo, ele está adorando o Deus Sol. Então, devido a essa adoração errada, que aconteceu lá no passado, e que hoje ainda permanece, e vai intensificar muito mais, nós sabemos disso. Então, por isso, o sol também vai ser derramada a taça do anjo, para que o sol se aqueça muito mais e que o sol se torne praticamente em fogo, para queimar as pessoas, para arder, para machucar, de tão quente que vai estar. E as pessoas vão fazer o quê? O que disse aqui na Bíblia? Que eles vão blasfemar contra Deus. De vez em eles reconhecerem que estão errados, eles vão blasfemarem contra Deus. Eles vão achar que tudo isso é maldade de Deus. E o juízo de Deus é justo e necessário, mas também é uma oportunidade para o arrependimento. Porque se as pessoas parassem, pensassem, estudassem a Bíblia, analisassem, elas iam ver que tudo isso estaria acontecendo devido à desobediência. Mas eles não vão ver assim. Aqueles que não estudam a palavra de Deus, que não buscam entender a palavra de Deus, pode entender tudo distorcido e errado e ser atingido por essas pragas. E agora nós vamos ver o quinto flagelo. Está em Apocalipse 16, de 10, o verso 10 e 11, que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então aqui diz que foi derramado aonde? Sobre o trono da besta. Qual trono será esse? Qual é a primeira besta? Qual é a primeira besta? Roma. Roma é a primeira besta. Então, nesse momento aqui, vai ser derramado sobre Roma, né, a taça do anjo. E os homens vão remorder a língua. Por que será? Porque eles ensinaram errado ou ensinaram as falsas doutrinas. Vê-se a delicadeza, o quanto é perigoso a gente ensinar coisas erradas. Aqui diz
Na palavra de Deus diz que eles vão remorder a língua. Por quê? Porque eles ensinaram doutrinas erradas, doutrinas falsas, idolatria e rebelião aos seus seguidores e não se arrependeram. Irmãos, quando alguém diz assim: eu vou em qualquer igreja que fala de Deus, qualquer igreja que falar de Deus para mim tá bom. Cuidado. Ou seja, as igrejas que não são a igreja verdadeira de Deus estão com doutrinas distorcidas. E se você, que conhece a doutrina verdadeira, vai para uma igreja com doutrina distorcida, você pode cair e ser atingido pelo flagelo, que é o quinto flagelo. Nem todos os caminhos me levam para minha casa. Nem todos os caminhos que eu pegar, eu vou parar na minha casa, não é verdade? Tem caminho que vai me levar mais distante da minha casa, e não para minha casa. Então, como que eu posso dizer que Deus está em todas as igrejas? Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque as doutrinas estão erradas. E se a doutrina está errada, irmãos, ela não vai te levar para o céu. A doutrina verdadeira está aqui, na palavra do Senhor. E se você está aprendendo qualquer coisa que seja diferente do que está na Bíblia, para agradar o teu coração, para você dizer assim: mas eu me sinto tão bem lá. Cuidado. Cuidado que você está indo para o lugar errado. E aí nós temos o sexto flagelo. O sexto flagelo está em Apocalipse 16, de 12 a 16, que diz o seguinte: derramou o sexto a tua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui está o sexto flagelo. O que acontece nesse sexto flagelo? Nós vamos ver aqui, irmãos, que nesse sexto flagelo, aonde que ele foi derramado? No rio Eufrates. E o que aconteceu com as águas ali? Elas secaram. O rio secou. E agora nós vamos ver que por esse rio, que ali tinha o quê? 3 espíritos imundos, parecido com rãs. Que espírito eram esses? Então nós vamos ver que são o quê? Esses 3 espíritos é o catolicismo, que está se referindo aqui, o catolicismo, também está se referindo ao espiritismo, que também é um desses, e ao
evangelho apostatado. São os 3 espíritos imundos que parecem rãs. É isso que está falando na palavra do Senhor. São falsas doutrinas. E esses espíritos, eles vêm para enganar, para distorcer as coisas de Deus. E quem é que vem do lado do nascente do sol? Quem que vem do lado do nascente do sol? Do Oriente? Jesus Cristo. É quando ele vai começar a aparecer no céu. Aquela nuvenzinha que fala lá em Apocalipse. Aqui aparece como o tamanho de uma mão. Então, é Jesus que vai estar vindo. E o espiritismo, o catolicismo e o cristianismo apostatado, eles vão se juntar para a batalha final. E aí eles vão tentar fazer o quê? Uma rebelião contra Deus. E é aí que entra a palavra Armagedon. É porque é a junção desses 3 espíritos imundos. E nós sabemos que esses três espíritos imundos, eles estão hoje atuando de uma maneira grandiosa na Terra. E eles estão arrastando o maior número possível de pessoas para o lado deles. Porque esse é o papel deles, enganar. Fazer com que as pessoas se percam. E aí nós vamos ver que quem não estiver firme na fé, quem não estiver conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, pode ser corrompido. Não vai aguentar. Irmãos, é difícil a gente falar essas coisas, porque parece que a gente está botando pânico nas pessoas, botando medo. Mas não é medo. É pedindo para que nós, como irmãos, como família que somos, nos preparemos. As coisas vão piorar, e muito. Hoje está ruim? Você está vendo um monte de coisas acontecendo no mundo, mas isso não é nem o começo do que está acontecendo. Porque as coisas mais profundas ainda estão escondidas.